De onde vem a moralidade? Os comportamentos morais têm a ver com a racionalidade humana, tal como defendia filósofos iluministas como Immanuel Kant, ou vem de um lugar diferente da nossa natureza? Será que a moralidade só é possível por meio da fé religiosa? O vídeo de hoje vai responder estas questões à medida que nós analisamos o livro A Mente Moralista, de Jonathan Haidt. No final do século XVIII, o filósofo Immanuel Kant erigiu um sistema de pensamento que buscava fundamentar princípios universais para a moral baseados na razão humana. O mais famoso dele é o seu imperativo categórico. Ele argumentava que devemos agir de acordo com máximas, princípios, que possam ser universalizadas, isto é, feitas por todo mundo, sem contradição lógica. A moralidade, para Kant, está enraizada na racionalidade e na capacidade humana de agir autonomamente, ou seja, de agir de acordo com a nossa própria vontade racional. Caso você queira conhecer mais a fundo a filosofia moral de Kant, assista ao meu vídeo sobre a crítica da razão prática de Kant, clicando aqui em cima no card que está aparecendo. Segundo Kant, ao passo que os animais são determinados e não livres, como a matéria inorgânica, nós, que temos a liberdade da razão, somos seres capazes da moralidade. O pensamento kantiano sobre a moralidade foi muito influente em nossa cultura, sobretudo com a influência de Hegel em diante. O psicólogo e professor da NYU, Jonathan Haidt, com seu best-seller A Mente Moralista, apresentou um dos mais recentes e paradigmáticos avanços nos estudos científicos sobre a moralidade. E ele demonstra que Kant estava equivocado ao associar a moralidade exclusivamente à razão humana. Segundo Haidt, a razão desempenha um papel secundário na moralidade à medida que ela é empregada para legitimar e justificar decisões tomadas intuitivamente. Sim, você ouviu certo. Jonathan Haidt argumenta que a moralidade é principalmente intuitiva, e as pessoas geralmente tomam decisões morais com base em sentimentos instantâneos, em vez de um processo racional deliberado. O psicólogo social identificou 6 fundamentos morais que são universais em todas as culturas, embora sejam priorizados de maneiras diferentes. Cuidado, prejuízo, justiça, proporcionalidade, lealdade, autoridade, pureza, santidade, liberdade, opressão e respeito à autoridade. Você pode comprar A Mente Moralista clicando no link aqui embaixo na descrição, link direto para a Amazon, assim como todos os outros livros que eu vou estar recomendando nesse vídeo. Eu recomendo muito a leitura da Mente Moralista. Cuidado, prejuízo destaca, por exemplo, a importância que damos à proteção dos vulneráveis. Justiça, proporcionalidade ressalta a busca inata por igualdade e equidade, associada a muitas pessoas de esquerda, por exemplo. Não podemos esquecer de lealdade e autoridade, que influenciam a importância que damos aos nossos grupos e à autoridade. Além disso, há o fundamento de pureza e santidade, que molda nossos comportamentos, nossas noções de comportamento religioso, por exemplo. Completamos a lista com liberdade e opressão, destacando a resistência à opressão e o respeito à autoridade, enfatizando a importância da hierarquia social. A diferença fundamental entre conservadores e progressistas estaria, portanto, em inclinações para diferentes fundamentos. Liberais, no sentido tradicional político do liberalismo, tendem a focar mais no fundamento de cuidado, prejuízo e justiça, proporcionalidade, enquanto conservadores abraçam uma gama mais ampla, incluindo lealdade, autoridade e pureza e santidade. Não que sejam necessariamente mais legítimas ou melhores só porque o autor argumenta que abrange uma gama maior de fundamentos. Essas diferenças fundamentais explicam por que as perspectivas políticas podem parecer tão distantes entre si. A compreensão dessas divergências é crucial para um diálogo construtivo e uma apreciação das complexidades morais que cada lado traz para a mesa. A Mente Moralista explora a ideia de que a moralidade tem raízes evolutivas, ajudando os seres humanos a viverem em sociedades cooperativas. Haidt sugeriu que as predisposições morais podem ser resultado de processos seletivos ao longo da evolução humana, defendendo que a natureza humana é principalmente egoísta, mas com uma camada de senso de grupo que resultou do fato de que a seleção natural funciona em vários níveis simultaneamente.
indivíduos competem com indivíduos e essa competição recompensa o egoísmo, o que inclui algumas formas de cooperação estratégica. Até mesmo os criminosos são capazes de trabalhar juntos para promover seus próprios interesses. Mas, ao mesmo tempo, grupos competem com grupos, e essa competição favorece grupos compostos de verdadeiros jogadores de equipe, aqueles que estão dispostos a trabalhar e cooperar para o bem do grupo, mesmo quando poderiam se sair melhor sendo negligentes, trapaceando ou abandonando o grupo. Segundo o professor da NYU, portanto, foram dois processos, o egoísmo dos genes e o nosso comportamento de formação de grupos, o que nos legou a imagem de um ser meio egoísta, meio altruísta, que nós associamos ao ser humano hoje. Ao entender a moralidade como uma adaptação que favorece a sobrevivência de grupos coesos, começamos a perceber como certos princípios morais, como lealdade, autoridade e pureza, podem ter surgido como vantajosos na promoção da coesão e da colaboração. A religião, também ela, se encaixa como um fenômeno que desempenhou um papel evolutivo, à medida que proporcionou coesão de valores e confiança entre pessoas de um determinado grupo. Mas, apesar da simpatia do autor para com o fenômeno religioso, eu, particularmente, não penso que hoje em dia ele ainda seja importante como pode ter sido numa era arcaica. Pelo contrário, eu acho até que a religião pode ser prejudicial. Inclusive, certas religiões podem ser mais prejudiciais do que outras. Mas eu vou parar por aqui. Vamos continuar falando sobre a mente moralista. Deixo apenas sobre esse assunto a recomendação do livro de Sam Harris, A Paisagem Moral, como a ciência pode determinar valores humanos. Haidt nos alerta para a complexidade de lidar com uma sociedade diversificada moralmente. As diferentes ênfases nos fundamentos morais podem criar barreiras, mas também oferecem oportunidades para aprendermos uns com os outros e considerarmos os valores que, intuitivamente, não priorizamos como outros, e vice-versa. O que você achou desse vídeo? E o que você pensa que o futuro reserva para a moralidade humana? Deixa um comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Segundo Jonathan Haidt, não somos santos, mas às vezes somos bons jogadores de equipe.